Olá, meu nome é Avaney Rui, sou artesã e estou participando do projeto da Secretaria de Cultura de Fernandópolis em apoio à cultura da Lei Aldir Blanc. Sou artesã e faço diversos trabalhos de artesanato. Faço bordado à mão, pintura em tecido, costura criativa e confecção de figurino para teatro. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu pinto rosa em tecido. Bom, o que eu vou precisar? Uma tábua. Essa tábua pode ser de... essa minha aqui, é o fundo de uma gaveta. Você pode fazer como você quiser. Na falta de material, você pode usar até um papelão, um isopor, mas qualquer tabinho. Essa daqui é o fundo de uma gaveta que eu reaproveitei. Então eu vou pintar um guardanapo. Já trouxe o risco pronto, mas mesmo assim vou mostrar para vocês como eu faço o risco. Você coloca o carbono com a tinta para baixo, coloca o risco em cima e passa ou uma caneta ou um lápis em cima de todo o risco. Terminado isso, o risco está pronto e você já vai começar a pintar. Eu gosto de usar os pincéis assim bem gasto. Os meus eu nem jogo fora, vai ficando velhinho, é como eu gosto mais. E vou fazer o fundo. Como nós vamos pintar a rosa na cor uva, eu gosto de fazer o fundo numa cor próxima à cor principal da rosa. Então aqui eu vou usar o Amora para fazer o fundo, porque o fundo ele tem que ser bem discreto. Discreto porque é só para dar uma visão melhor para a pintura e não chamar mais atenção que a própria pintura. Eu costumo tirar a tinta da tampinha do vidro. Não tiro diretamente do vidro, eu tiro da tampinha. Então, tá aqui o clareador. O clareador, ele serve para tinta deslizar melhor. Então você passa aqui no fundinho, bem rente ao risco. O fundo eu faço mais em volta das flores. Das folhas não tem necessidade, mas se quiser fazer, pode fazer. Então eu passo o clareador aqui no fundinho, bem rente ao risco. Pego a tinta com o cantinho do pincel e venho aqui, rente ao risco, você passa e puxa para fora. Vai suavizando de modo que você não vê onde a tinta está terminando. Rente ao risco e puxa para fora. Nos cantinhos assim, você põe um pouquinho mais de tinta, porque isso daqui vai dar aquela sombra para fazer destacar a pintura. Para finalizar aqui, você faz alguns movimentos circulares, assim, e vai suavizando. Bom, nós já fizemos todo o fundo, como vocês podem ver. Agora eu vou fazer um botão e vou começar com o verde, né? Com a tinta verde. Vou pintar as sépulas do botão.
Deixa o pano bem lisinho assim, porque as dobrinhas pode, na hora que você vai passar o pincel, ele pode ficar mancha, né? Então, primeiro, você vai passar o clareador em toda a sépula do botão, que é essa parte verdinha que cobre o botão da rosa. Passa o clareador aqui no cabinho também. E vem com a tinta verde. Pega a tinta num cantinho do pincel de um lado. E começa. Aí você vai pintando do lado de fora. A parte de fora vai ficar mais escura e vem suavizando para dentro. Pega a tinta de um lado do pincel e a tinta fica para fora do risco, ó. Aqui você puxa porque a sépula do botão ela fica bem abertinha assim, cria esse bico. Vem escuro mais nas laterais e vai clareando para o meio do botão. Sem pressa, pega pouca tinta. Aí nós vamos fazer aqui o cabinho já também, ó. A mesma coisa. Eu tô usando a tinta verde oliva para fazer o fundo. Eu vou colocar a tampa aqui que é para não secar a tinta. Mas eu vou fazer uma luz. A sombra escurecer um pouquinho com o verde pântano. Ó, pega a tinta no cantinho do pincel de um lado só. Se tiver excesso, eu uso um pires para tirar o excesso. Você pode usar um prato, um pires, aquelas bandejinhas de isopor, o que quiser. Ó, aí você vai do lado de fora, passando a tinta escura, do mesmo jeito. É só para dar mais, escurecer um pouquinho e dar a sombra. Tira o excesso. Vem na lateral, ó, a tinta para fora do risco, ó, vem bem na beiradinha e vai. Pode pegar mais um pouquinho, porque acabei pegando um pouquinho. O segredo é pegar pouco. Se pegar muito, acaba exagerando e o pouco você pode pegar mais. Você pode pegar até um pouquinho dessa que ficou no pires e fazer aqui a parte, a sombra do botão aqui. Em seguida, agora nós vamos fazer a luz com o branco. Esse paninho para secar o pincel. Tinta de um lado do pincel, mais num cantinho. Aí você vem do lado oposto da sombra. A sombra tá para fora, a luz vem na parte interna aqui, ó. Você vem na beiradinha da sépula do botão.
passa o branco, puxa um pouquinho e esfumaça. Pega mais um pouquinho, vem do outro lado. Pega um pouquinho do branco, tira o excesso, ó. Você não pode ficar do outro lado, só de um lado. Aí você vem aqui do lado oposto, a sombra tá de cá, você vem com a luz do lado de cá. Pega mais um pouquinho, que eu acabo pegando pouco. Prontinho, a parte verde do botão tá pronta. Agora nós vamos pintar a parte da flor mesmo, de dentro do botão. Vou usar a cor uva. Eu gosto de tirar a tinta de dentro da tampinha. Então, você vai passar clareador aqui. O clareador serve para o pincel deslizar e a tinta não ficar num lugar só, porque ela vai deslizar, você vai conseguir espalhar bem. Você pega sempre pouquinho tinta, ó, bem pouquinho. Aí nós vamos fazer esse miolinho aqui, que é aquelas pétalas internas do botão. Você põe ele mais escurinho aqui no fundinho e vai clareando para as bordas, ó, aqui na lateral mais clarinho. Espalha bem, deixa bem esfumaçado. Aí você pega novamente um pouquinho de tinta, mais no cantinho do pincel. Aí você põe aqui, ó, nós vamos fazer essas pétalas. Então, você começa aqui bem embaixo, onde começa a sair as pétalas do botão. Vem bem abeirando a sépula. E vem, aqui tá escuro, vai subindo devagarinho para clarear. Aqui que vai ser o finalzinho da pétala, aqui ela vai ser clara, vai ficar a luz, que é a parte clara. Então você começa escuro e vem clareando. Mais um pouquinho de tinta, tira o excesso, vem de cá. Bem encostadinho aqui na sépula, ele fica mais escuro e vem clareando. Além disso, eu vou usar um pouquinho de berinjela, cor berinjela, para escurecer um pouquinho a sombra. Bem pouquinho. Com o cantinho do pincel, eu pego só uma isca de berinjela, ó, bem pouquinho. Tiro o excesso e faz a mesma coisa, ó, só aqui no fundinho. E puxa espalhando para não ter divisória da tinta, ó. Ela vai se tornar uma tinta única. Pega mais um pouquinho, tira o excesso e faz a mesma coisa de cá, ó. Mais um pouquinho, eu peguei aqui no pires, porque ficou lá, e vem, ó, bem abeirando aqui a sépula. Mais um pouquinho. E vai puxando de modo que vira uma tinta única, ó. Você não vê a divisão de uma tinta para outra. Lava o pincel para você dar mais uma suavizada. Agora sem a tinta, só para suavizar aqui.
Agora volto para a luz novamente. Pincel, lava o pincel, seca no paninho e pega a tinta de um lado, a tinta branca para fazer a luz. De um lado do pincel, pouca tinta, você vai fazer esse contorno aqui do centro do botão. Ó, você vai fazer a luz aqui, ó. Puxar em direção da parte da sombra. Pega mais um pouquinho e vai fazer esse contorno aqui, ó, em volta do botão, onde estava mais claro a tinta, e vai puxar. Mais um pouquinho de tinta e vem do lado de cá e você vai puxar essa outra pétala, ó. Um pouquinho aqui em cima, do lado de cá também, puxa, suavizando, deixa bem suave. Agora nós vamos para a folha. Você vai passar o clareador em toda a folha. Agora na folha, você pega a tinta de um lado do pincel, ó, tô usando o mesmo pincel. Porque o espaço é pequeno, a gente tem que usar um pincel pequeno. Então, nós vamos começar de uma extremidade da folha. Nós começamos daqui, a sombra de cá, depois nós fazemos a sombra no meio, para lá, então na parte oposta. Então, nós vamos começar daqui. Puxa um pouquinho para fazer o biquinho da folha e vai puxando a tinta no meio da folha, sempre de leve, vai puxando. Pega mais um pouquinho de tinta e vem aqui. Faz o contorno aqui, né, da outra folha. Agora você vai espalhar bem essa tinta. Como eu peguei mais um pouquinho de tinta, porque a ponta aqui é a parte que está com a sombra, então aqui ela vai ficar mais escura. Só que aqui embaixo, ela também, bem pertinho aqui, ela também tem que ficar escura, porque aqui ela tá debaixo dessa outra folha, então tem que ficar um pouquinho mais escuro, bem aqui, ó, rente, porque essa outra folha aqui vai ficar por cima. Então, você põe um pouquinho de tinta aqui e espalha. Agora nós vamos para o outro lado da folha. Aqui, ó, essa folha tá debaixo da pétala da rosa. Então, você já escurece aqui em volta. Pega mais um pouquinho de tinta e faz essa outra parte aqui, ó. A outra parte da folha. Vocês podem ver que a folha ficou escuro aqui na ponta, mais claro aqui no pé. Escuro aqui no pé, mais claro na ponta, que é na parte oposta. Ok, eu vou pôr um pouquinho do verde pântano para aumentar a sombra. Pega no cantinho do pincel de um lado um pouquinho do verde pântano e vem aqui para reforçar essa sombra. Do outro lado, lado oposto.
Pega aqui, vamos reforçar essa sombra. Não esqueça de reforçar aqui a parte que está por baixo da pétala da rosa, aqui. E um pouquinho aqui, porque tá debaixo da outra folha, então tá com sombra. Essa outra folha faz a sombra nessa folha que nós estamos fazendo. Esparrama bem, vai suavizando, não deixa tinta assim acumulada num lugar só. Por isso que eu falo, o segredo é pegar pouca tinta. Lava bem o pincel. E agora nós vamos fazer a luz com o branco. Lava o pincel, seca no paninho. Tinta de um lado só. Você vem do lado oposto. A sombra tá de cá, você vem com a luz do lado de cá. Ó. Passa o branco na lateral, ó. Rente, ó, na beiradinha aqui. E aí você vai puxando pro centro da folha. Pode pegar mais um pouquinho. E vai puxando pro centro. Do mesmo jeito, tinta de um lado do pincel, ó, a tinta tá de cá, do lado de cá não tem tinta. Você vai fazer agora o lado oposto, ó, você vai pegar essa parte onde tá claro e vai puxar o branco. Se precisar, pega mais um pouquinho. E puxa, fazendo a luz do outro lado. Mais uma retocadinha aqui. Bom, já fizemos todas as folhas, os botões. Agora nós vamos fazer a rosa. Para fazer a rosa, eu vou pegar um pincel, esse aqui é o número 10. Número 10, 815. Eu gosto sempre assim, meus pincéis é 10, 8, 6, é tudo menorzinho. Eu gosto de trabalhar devagar, porque o pincel grande às vezes sai fora do risco, então eu uso o pincel pequeno. Para espalhar o clareador eu prefiro um maior, porque assim é bastante espaço e espalha rápido. Então você vai espalhar o clareador em todo o risco da rosa. Principalmente nas laterais, onde vai ser a luz. Mas eu ponho o clareador em todo o risco. Vai ser bastante clareador, que é para o pincel com a tinta deslizar suavemente. Para a rosa, como ela é maior, eu peguei um pincel um pouquinho maior. Esse aqui até já apagou o número, mas ele é o 10, 815. Ele tem cerdas firmes. Agora nós vamos começar. Nós vamos fazer o fundo com uva, escurecer um pouquinho com berinjela. Mas nós já vamos passando a tinta, como já fazendo o formato da rosa, para você não se perder depois. Então você vem aqui, ó, nessa parte aqui é a boca da rosa. Então você vem, ó, com o pincel passando junto do risco e puxando para cima. Aqui, ó,
é o miolinho da rosa, é a parte que tem que ficar mais escura. Acabou a tinta, você pega mais um pouquinho de um lado do pincel e vai do outro lado, ó. Vamos acompanhando o formato da rosa. Você já passa um pouquinho aqui em cima, junto do risco, para não deixar nada sem tinta ali em cima, ó. Junta a tinta da rosa com a tinta do fundo, não pode ficar espaço. E você já vem espalhando. Pega mais um pouquinho de tinta, começa aqui, ó, no miolinho da rosa e puxa para cima. Ó. Aí você já pode fazer um movimento circular aqui para poder espalhar. Mais um pouquinho. Aqui você puxa para cima como se estivesse varrendo, ó. Vai puxando. E no sentido arredondado, ó, fazendo uma vírgula, que é para dar o formato. Aqui é arredondado, então o teu movimento também tem que acompanhar esse arredondado da roda. Espalha bem, agora você pode usar o movimento circular, para não ter divisão das marcas da tinta. Bom, feito isso, você pega novamente a tinta de um lado do pincel. Agora nós vamos fazer o corpo da rosa. O corpo da rosa, ele começa aqui, ó, onde vai começar a última pétala, essa pétala que desce, que vem para baixo. Então você começa aqui e você vai fazer um semicírculo parecendo a letra U, ó, de um lado e do outro. Pode até abrir um pouquinho mais para cá e deixar isso aqui um pouquinho menor, ó. Você vai fazer do mesmo jeito. Aqui tá a boca da rosa, aqui tá o corpo da rosa. Você não se preocupa com as pétalas ainda, ó. Agora você vai fazer a mesma coisa, puxando a tinta para cima, ó. Pode pegar mais tinta, porque essa rosa é grande, ó. De baixo, sempre embaixo mais escuro e puxando para cima. Aí você faz um movimento circular aqui, ó, deixando bem clarinho, só mesmo para ir chegando aqui pertinho. Cuidado para não pegar a tinta de cima da boca da rosa, porque aqui ainda tá molhado, então passa bem devagar. E vai circulando assim para a tinta ficar bem esparramada, uniforme. Ó, a boca da rosa e o corpo da rosa. Quem seguir isso daqui vai pintar uma rosa tranquilo, foi assim que eu aprendi. Aí você pega já a tinta no canto do pincel, porque nós vamos fazer as pétalas. Nós estamos trabalhando ainda com a parte da luz, da sombra. Então nós vamos começar as pétalas assim. Todas as pétalas vai partir daqui, ó, do corpo da rosa. Então você vem aqui e puxa aqui, virando, e vai puxando a tinta. Pode pegar mais um pouquinho de tinta e vem. A pétala começou rente ao corpo da rosa e você vai puxar para fora nesse movimento, porque é um movimento assim, tipo um arredondado, ó, tipo uma vírgula. Ó. Aqui na beiradinha, você suaviza assim, vai terminando de maneira só espalhando a tinta para ficar mais clarinho. Aqui tá a parte escura, que é a sombra. Por que sombra? Porque tá debaixo
das outras pétalas. Aí nós vamos para a próxima pétala. Começa aqui no corpo da rosa. Pega mais tinta, porque essa rosa é grande e ela gasta muita tinta. Ó, e por baixo da... Por que eu tô colocando escuro aqui? Porque ela tá debaixo dessa outra pétala. Aí você vai puxando. Vai chegando aqui na beiradinha, você vai clareando. Só espalhando para preencher, deixando mais clarinho. Mais uma pétala, tinta de um lado do pincel e vem. Mesma coisa, que a parte escura, que é a sombra dessa pétala, porque essa outra pétala aqui fica por cima dessa. Espalha a tinta aqui na beiradinha, onde vai ser a luz, bem suave, vai circulando, ó, com movimentos circulares. Agora nós vamos fazer do outro lado, mesma coisa. Vem a tinta de um lado do pincel. Puxando a tinta para a lateral. Aqui a beiradinha bem mais suave. Vai ficando mais clarinho. Você já vai dando... Limpar um pouquinho o pincel aqui que carregou de tinta. Tinta de um lado só do pincel. E vem. Esse outro lado aqui, ó. Nascendo aqui, ó, no corpo da rosa. Toda pétala, ela nasce aqui, ó, no corpo da rosa. E essa parte é a parte escura, que é a sombra. Aí se suaviza aqui a beiradinha, que quase não tem tinta. A última, você vem aqui, ela tá nascendo aqui no corpo da rosa e vem, você vai puxando a tinta para fora. Se tiver um pouquinho meio seco, você pega um pouquinho do clareador. E agora a última pétala. Essa pétala, ela não tá nem para um lado nem para outro. Ela tá embaixo, então você vai puxar ela para baixo, ó. Então você passa a tinta de um lado só do pincel. Você põe a tinta aqui, fazendo onde ela tá nascendo, ó. E aí você puxa para as laterais. Aqui no caso é para baixo, ó. Puxa um pouco para cá. Como já tá um pouquinho seco, eu vou pegar mais um pouquinho de clareador. Puxa para as laterais, vem assim bem suavizando. Aqui você já consegue ver o formato da rosa. Já dá para ver a parte escura, a parte clara. Agora nós vamos colocar um pouquinho mais de sombra com a tinta beterraba. Só para fortalecer. A tinta num cantinho do pincel. Você vem aqui em cima. Mais aqui, ó. No miolinho. E puxa para cima. Para ir suavizando.
tinta de um lado do pincel. Você viu que aqui eu uso a tinta no cantinho, porque tem que fazer esse cantinho. Esse, como é arredondado, eu ponho de um lado do pincel e vem aqui. Ó, vamos fortalecer o corpo da rosa, ó, escurecer mais, se destacar mais. E puxa, dá uma olhadinha no clareador para deslizar, porque às vezes vai secando. Mais um pouquinho. E aí você pode escurecer um pouquinho bem aqui no comecinho de cada pétala. De cada uma. Ó, principalmente aqui nos cantinhos, onde ela tá, a pétala nasce, onde ela começa aqui, ó. Só um pouquinho no cantinho, vamos para essa, ó. Vamos para outra, ó, aqui no cantinho, ó. Tinta no cantinho do pincel, já vamos para essa outra pétala. Essa aqui. E um pouquinho nessa de baixo. Bom, agora nós vamos para a luz. Misturar um pouquinho a tinta, o branco. Lava bem o pincel quando for mudar de cor. Tinta de um lado só do pincel, mais num cantinho. Do lado de cá nada, do lado de cá a tinta. Agora você vai fazer circular a boca da rosa, ó. A tinta para fora, ó. Você vem até aqui. Aí você vem do outro lado, ó. Aí já vai esfumando aqui a tinta, ó. Já vai espalhando aqui para ela ir misturando com a tinta uva. Do outro lado, mais num cantinho, aí você vem e vai circular a boca da rosa. Já deixa esfumado. Eu vou girar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Tinta de um lado do pincel, no canto. Você vai fechar o copo da rosa, ó. Aqui na beiradinha, tinta pra cima, tá vendo? E puxa pra baixo um pouquinho, ó. Do outro lado, no cantinho, de um lado, ó. Que nada, daqui a tinta. Um pouquinho do outro lado, a tinta pra cima, circula aqui, ó. Fechou o copo da rosa. Fechei a boca da rosa, o copo da rosa. Agora nós vamos fazer as pétalas. As pétalas sempre assim. Tinta de um lado do pincel, num canto, ó, de cá nada, de cá tinta. E vem na beiradinha, ó, e vai descendo. Vem até o copo da rosa, você para. Pode pegar mais um pouquinho, aí você vai puxando para dentro da rosa, ó. A tinta uva nós puxávamos para fora. A branca
que é a luz, a gente puxa para dentro. Tudo no sentido assim, ó, arredondado. Novamente a tinta de um lado do pincel, mais no cantinho, você vai circular essa outra pétala. Para aqui, ó, no corpo da rosa você para. Agora é só puxar a tinta, ó. Você vai puxando para dentro, pode pegar mais um pouquinho. Assim, ó, acompanhando o formato da pétala. Mais um pouquinho, tinta de um lado do pincel, vamos para essa pétala, ó. Circula, vem, para aqui no corpo da rosa você para. Aí você puxa e vai puxando a tinta branca para dentro da rosa. Agora do lado de cá, a mesma coisa. Tinta no cantinho. E vai circulando a pétala. Agora você puxa para dentro da rosa, puxa o branco. E ele vai mesclando com a cor uva. O branco vai mesclando com a outra cor. O branco é bom você pôr bastantinho. Na hora ele vai ficar bem visível, mas depois ele mistura, ele é quase desaparece, então por isso que tem que pôr bastante. Ó, pega mais um pouquinho do lado do pincel, vem até aqui onde começa o corpo da rosa e vai puxando. Tinta do lado do pincel, vem, circula a pétala. E agora puxa. Não deixa divisa de uma tinta para outra, elas têm que mesclar. Agora essa última pétala, você pega a tinta do lado do pincel e vem. Primeiro esse lado, puxa para cá. Lado oposto. Tinta de um lado do pincel, que aqui é como é embaixo, e a outra parte, e puxa para dentro, ó. Tá vendo? Daqui você puxa para lá, daqui você puxa para cá e o meio para dentro, aí praticamente mistura. Ó. Agora falta essa parte interna aqui. Vou lavar o pincel. Só num cantinho você vai fazer aquelas pétalas daqui de dentro, aquelas que tá dentro, só vê a beiradinha da pétala dentro do miolo da rosa. Então você vai fazer assim, ó. Você começa assim de um lado, tipo de uma vírgula. Ó. De novo, tinta num cantinho do pincel e vem para o outro lado, ó. Pega mais ou menos aqui. Elas vão cruzando e puxa para cá, ó, outra vírgula, ó, tá vendo? Formando uma vírgula. Do mesmo jeito, você vai formando, ó, de cá e de cá. Cada uma que você faz, vocês têm que puxar a tinta branca para esfumar. Mais um pouquinho. Mais uma pétalazinha aqui. E mais uma aqui. Pronto, o miolo tá pronto. Lavar o pincel. Agora nós vamos fazer essa parte. Essa parte aqui do corpo da rosa é a mais difícil, onde todas as pessoas têm dificuldade, eu também tinha. E ainda tem um pouco, mas eu vou mostrar como eu aprendi a fazer e agora eu acho mais fácil de fazer. Assim, ó, tinta no cantinho do pincel, você vai
Você vem aqui assim, você vai fazer o final dessa pedra. Então você vem um pouquinho assim, faz um arredondado e formou essa pedra. Agora eu vou fazer uma falsa pétala aqui no meio. Ó, tinta de um lado do pincel. Agora você pega aqui assim, ó. Pode pegar aqui pra cima dessa e vai. Ó, vai. E depois você puxa pra cá. Aí você vai puxar para baixo, esfumando. Pouquinho, é só aqui em cima mesmo, ó. Já formou uma pétala aqui. Tinta no cantinho do pincel. Agora nós vamos fechar essa pétala. Então a gente vem aqui assim, faz um arredondado, ó. Essa parte arredondadinha aqui é a dobra da pétala. E termina aqui. Essa outra mesma coisa, você já faz aqui, ó. Vem aqui assim, já faz o arredondadinho, emenda aqui. Mais um pouquinho de tinta, ó. Dobrou essa pétala. Tinta no cantinho do pincel, de um lado só. Vamos fazer essa daqui. Você vem com ela, arredonda e puxa. Pronto. Fazer essa daqui, finalizar essa. Essa daqui, uma dobrinha aqui. Prontinho. Bom, a rosa tá pronta, nós vamos fazer agora o miolo. O miolo, você pega o pincel filete 0, fininho. Você vai pegar no caso, eu vou usar essas cores. Você pode usar a cor que você quiser. É sempre uma cor mais escura que a rosa. Então, no caso aqui, eu vou usar o preto. Porque senão você não vê a sementinha. No caso, o miolo é a sementinha. Você pega um pouquinho de tinta na pontinha do pincel e vai pingando aqui. Tô tremendo um pouquinho, mas ó. Você vai pingando aqui para fazer a sementinha. Pouquinho. Lava o pincel. Você vai pegar o amarelo, que toda rosa ela tem aquela sementinha no miolinho dela. Então você vai dar a luz para a sementinha. Firma bem a mão. Deixa eu dar firmar aqui. Tô tremendo um pouquinho, porque é a primeira vez que eu faço gravado. Pouquinho, gente, ó, só para dar um realce. Pronto. Miolinho tá pronto. Agora, o acabamento da rosa é os cabinhos. Então, nós vamos pegar a tinta verde oliva, que é a mestre, né, a principal. E vou fazer os cabinhos. Para os cabinhos, você pega um pincel bem gasto, que ele tá bem durinho. Então, você vai pegar a tinta. Ó, no caso, esse meu aqui, ó, é seu 10, já apagou, é o 10-815. Eu gosto do 815 porque ele é uma cerda firme. A cerda muito macia fica mole e não obedece o movimento da sua mão. Então, você vai tinta de um lado do pincel, no cantinho, você vai fazer o cabinho. Ó. Aqui eu já fiz até o traço de lápis para ficar mais fácil. Ó. Você vai e vem aqui. E você pode fazer assim, que cria um outro galho aqui, ó. Você faz assim, ó, cria um outro galho.
Agora nós vamos fazer o cabo aqui, ó, que é o galho da rosa. Como nós temos uma rosa e 2 botões, nós temos que fazer 3 galinhos. Então você começa o galho aqui, ele é mais grossinho no pé e vai. Tinta no cantinho do pincel. Aqui ele cria um galho para cá. Outro galho para cá. O outro galho. Outro galho. Tinta no canto do pincel, de um lado só. Você vai fazer o outro galho. Agora você pega mais tinta, que aqui o espaço é grande. Agora nós vamos fazer alguns espinhos. Ó, é só você pegar aqui do caule e puxar um pouquinho. De um lado, puxa um pouquinho e vai formando. E do outro, os espinhos vão alternando. Puxa, assim, e depois emenda no outro. Aqui no botão também. Aqui no cabinho do botão costuma ter uns espinhozinhos. Aí você põe só uns risquinhos. Prontinho, terminamos a nossa rosa completa, ó. Todos os cabinhos com os espinhos. Fizemos o cabinho aqui do outro botão. Tá encerrado. Espero que tenha gostado. Muito obrigada.